A gravidade da doença, ainda que ninguém diga para ele, a própria doença diz para o paciente quão grave é. Os inventários feitos com os pacientes mostram que o que mais atormenta e preocupa um paciente com uma doença incurável é: vou sofrer, vou ter dor até o final da minha vida, o tratamento que essa equipe vai me propor não vai me gerar mais sofrimento do que a própria doença, e a minha família vai ficar bem. Então, quando eu escuto dos pacientes que esses são os grandes temores deles, eu tenho que ter a clareza de que não adianta eu ir lá só e dizer o nome da doença, porque isso ele já tem claro e até convive bem. O que ele precisa é ter uma informação que assegure a ele que ele pode morrer sem sofrer, que ele pode ter uma equipe que vai acolher a família também, e se tudo isso acontecer, ele vai ficar bem. A verdade é sempre, tu tem que dizer sempre, olha, o seu tumor, 94% das vezes morre as pessoas. O nosso foco aqui nesse tipo de trabalho é sempre o próprio paciente. Então, não é a gente, não são os profissionais de cuidados paliativos que vão ditar o ritmo. O ritmo vai ser sempre ditado pelo próprio paciente. A partir disso, quais vão ser as vontades dele, se ele vai querer ou não saber dessa notícia. Então, um dos segredos é ler o cenário, interpretar o funcionamento daquele paciente, daquela família de uma maneira breve, entender que comunicação de má notícia não se esgota num único encontro. Esse é um processo em que eu vou gradativamente aproximando o paciente do que está acontecendo, evitar conflito de uma família que muitas vezes vem solicitando que nada seja dito, e aí muitas vezes isso não é porque o paciente não seja capaz de acolher a carga desse diagnóstico, é porque para o familiar é mais confortável não versar sobre o tema câncer dentro de casa 24 horas por dia. Então é melhor distanciar esse tema do convívio familiar. Eu vou brigar com eles por causa disso? Não. Eu vou acolher um desejo inicial e progressivamente, à medida em que eu vá consolidando a minha relação médico-paciente-família, eu vou progressivamente fazendo entender por que é fundamental que ele entenda a doença que tem, porque se essa doença é incurável, eu preciso que ele compreenda que a cura não é o alvo do momento, mas que eu quero alongar o tempo de convívio dele com a doença, porque a oncologia hoje permite que daqui a pouco aquilo que hoje não permite a cura nem uma expectativa longa de vida, daqui a pouco lá na frente pode ser diferente, e isso é verdade, isso não é uma falsa expectativa. A dinâmica com que as novas drogas em câncer vêm surgindo podem cada vez mais, de uma maneira mais palpável, alongar o tempo de convívio com a doença, que se em nenhum momento eu conseguir terapias que sejam efetivas, que isso ainda assim não vai significar que nós não tenhamos medidas a fazer, incluso levá-lo a uma morte serena, confortável e saudável.